Meus prezados irmãos em Jesus e Maria, paz e alegria, desejo que todos estejam bem e gozando da mais perfeita paz e saúde. Esse é meu desejo e as minhas orações por vocês que me acompanham aqui no canal, nesta comunhão e unidade. Meus irmãos e irmãs, se o bem que nós praticamos, se a caridade que nós praticamos, ela é decorrente apenas e tão somente da religião, nós somos o que Santo Ambrósio chama de infratores do bem. Infratores do bem são aquelas pessoas que praticam o bem somente por motivos religiosos, mas não porque é sua natureza, e não porque é de sua índole, e não porque é do seu próprio caráter, e não porque faz parte das suas motivações e valores pessoais. Praticar a caridade somente por motivos religiosos, para os santos doutores da Igreja, parece uma coisa estranha, porque a bondade, o amor, a caridade, o bem em si, deve ser característica própria de um cristão batizado, deve ser o assentamento natural do campo de nossa fé. Um comportamento de tendência natural. De modo que nós devemos ter cuidado e refletir se nós só somos bons enquanto cristãos católicos. Se nós só somos bons enquanto pessoas que estudam os evangelhos. Só praticamos o bem enquanto caminhamos com Jesus. Somos imagem e semelhança de Deus e por isso possuímos resquícios das virtudes próprias de Deus, tal qual o amor, a bondade, a caridade, enfim, a compaixão, a solidariedade, a unidade com todos os povos. Se, afastado dos valores cristãos, não somos capazes do bem, houve uma falha aí, tanto na nossa vivência cristã como no nosso conhecimento de Deus. Santo Ambrósio diz que os infratores do bem são aquelas pessoas que precisam de datas para fazer o bem, como Semana Santa, Páscoa, Natal, não é? O aniversário de alguém, a morte de alguém. Precisam de motivações, digamos assim, muito estranhas ao Evangelho para a prática do bem. Eu já falei aqui em tempos passados, uma coisa é filantropia, outra coisa é a caridade. A filantropia é um trabalho social, beneficente. Não é caridade doar sopa aos indigentes das ruas, cobertores. Não é caridade distribuir medicamentos, distribuir roupas, calçados, presentes para as crianças. Isso é solidariedade, isso é filantropia que é praticado pelos nossos irmãos espíritas. Os nossos irmãos espíritas, eles não praticam a caridade porque a caridade é Cristo e o cristianismo não aceita Jesus, muito embora se use da sua imagem. A gente vê, por exemplo, um Divaldo Franco, que é uma das expressões espíritas atuais, depois da morte de Chico Xavier, falando em Jesus. A gente vê a LBV, o Paiva Neto, falando em Jesus, e nós ficamos um pouco assim horrorizados, porque o Espiritismo não crê que Jesus é Deus. O Espiritismo não crê que Jesus é o Senhor. É muito mais no Espiritismo a figura de Urubatã do que de Jesus. Não é? De Bezerra de Menezes do que do Cristo, de Emmanuel do que de Cristo. Então, o Espiritismo pratica a filantropia, que são ações sociais, mas não a caridade. A caridade não é entregar sopa, a caridade é entender a situação e tentar resolver a questão de quem necessita de sopa diária, de quem necessita de cobertores diários, de quem necessita de assistência social diária. A caridade vai além de um prato de comida. Ela está dentro de um contexto que vai além de uma missão na África. A caridade está além de entregar presentes no Natal ou na Páscoa. Está num projeto
social que inclui a pessoa e suas necessidades para devolver a sua dignidade, a sua humanidade. E no primeiro momento, isso não depende de religião. No primeiro momento, isso depende da nossa consciência cósmica, da nossa consciência universal, da nossa consciência a nível de mundo. A religião entra como um apoio eficaz e seguro, mas não decorrente e dependente. A sua caridade, meu irmão, minha irmã, não pode depender da Igreja Católica. A sua caridade não deve depender do seu grupo de oração, porque no dia que você deixar a igreja ou o grupo de oração, você deixará de praticar a caridade. A sua caridade deve ser uma experiência que lhe flui do seu próprio eu. A sua caridade deve ser autêntica, deve ser verdadeiramente a expressão de sua fé. E então combina perfeitamente esses dois valores, fazer o bem e ter uma religião. Sejamos bons não porque a religião nos ensinou isso, mas porque por imagem e semelhança de Deus que nós somos, nós o praticamos. Ser bom por causa de datas religiosas é uma coisa muito estranha à fé. Ser bom porque fomos coagidos por campanhas emocionais em favor de alguém ou de uma situação, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, como está acontecendo na Europa, como está acontecendo nos países da Ásia. Esta caridade, ela é solidariedade, ela é filantropia preventiva. A nossa caridade está num contexto de atuação, não é? Vejamos que rezar é fazer alguma coisa. Rezar é tomar parte em alguma ação. Rezar é tomar atitudes. Eu não posso rezar e me deitar. Eu não posso rezar e me isolar no meu apartamento, na minha casa. Eu não posso rezar e deixar de mão o que está me acontecendo. Eu preciso tomar providências. E junto das providências, acobertado pela oração, chegará a vitória. Então, por exemplo, rezar é fazer alguma coisa sobre o que está me acontecendo. Rezar é tomar atitudes. Também a caridade toma atitudes. Caridade que não é fazer coisas, mas é ser. E porque somos, as coisas vêm. E porque somos, é natural a prática do bem. Eu hoje quis falar com vocês sobre isso, porque tem muita gente que pensa dentro da igreja que a caridade é porque faz parte do apostolado, da renovação carismática, porque é legionária de Maria, porque faz parte do Shalom, porque é da Canção Nova, porque é da Toca de Assis, porque é do Instituto Hesed. Não! Todas essas comunidades praticam o bem, é verdade. Todas elas trabalham para ajudar o próximo, é verdade. Mas a sua caridade não deve estar aliada a isso, por quê? Porque no dia que você deixar essas comunidades, você deixou de praticar o bem? A sua caridade está unida à caridade dessas comunidades, desses grupos, que tem um valor social imenso. A sua caridade faz parte das categorias de funções do bem que qualquer comunidade, qualquer pastoral, qualquer paróquia está fazendo, mas não dependa disso. Você pratica a caridade porque ela está dentro de você, porque ela é um contexto pessoal, porque ela é algo que lhe caracteriza. Sabe, minha irmã, sabe, meu irmão, é muito triste quando você dê uma cesta básica e você está contando isso para todo mundo. Chega a ser algo deplorável quando você torna público o bem que você faz, exigindo fotografar o momento da caridade para colocar em suas plataformas sociais. Chega a ser algo muito triste quando você divulga o bem que faz e propaga o bem que faz e acentua que foi você quem deu, você que fez, você que proporcionou. Não, a caridade é silenciosa. E tanto quanto silenciosa, constante, frequente, não dependendo da reação do outro que recebe, não dependendo da gratidão que o outro deveria manifestar. Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, que eu tive a graça de conhecer pessoalmente, e louvo a Deus por ter conhecido não só ela, mas como São João Paulo II. Irmã Dulce não queria saber do retorno do bem que fazia,
e nem escolhia caras, feições, aspectos de pessoas para praticar a caridade. A sua bondade indulgente, a sua caridade prática, não teórica, cobria a necessidade do outro, e hoje era um dia e amanhã era um novo dia nesse bem. E Santa Dulce nunca se preocupou com gratificações e retribuições. Santa Dulce nunca procurou os agrados sociais ou as manifestações públicas e políticas em agradecimento ao bem que fazia. Houve um dia que ela foi chamada para uma homenagem em um grupo empresarial, e ela mandou uma representante dizendo que naquela hora ela estava fazendo os curativos dos enfermos. E aquilo foi visto como uma grosseria da parte de Santa Dulce. E, no entanto, ela disse: eu estou ocupada em fazer o bem. E aquele momento social para ela não era desprezível, apenas não podia competir com o momento da sua ação missionária entre os enfermos. Assim somos nós, ou deveríamos ser nós, ao praticar o bem. Termino essa reflexão dizendo: o bem que você pratica não pode depender da religião apenas, mas junto a ela, associada a ela, sim, mas não dependente. Você traz o bem dentro de você, porque o bem é Deus e Deus é o bem. Quero acrescentar uma pequena correção. Eu disse que o cristianismo não aceita Jesus. Na verdade, meus irmãos e irmãs, quem não aceita Jesus é o espiritismo. O espiritismo se usa da figura de Cristo. Mas se você perguntar a um espírita se Jesus morreu na cruz por ele, se ele for de fato espírita, porque tem gente que frequenta, ele vai dizer que não, que Jesus é um espírito evoluído, é um Maitreya, é um Sai Baba, é um Yogananda, que Jesus é um ser iluminado, é um espírito elevado, que é alguém que atingiu Nirvana, é uma reencarnação sacra. Mas o espírita não vai dizer que Jesus é o seu Deus e o seu Salvador. Então o espiritismo, ele se usa da figura de Jesus, se utiliza da figura de Jesus, mas acredita muito mais em Bezerra de Menezes do que na pessoa de Jesus. Queria fazer este acréscimo para orientação, porque eu falei que era o cristianismo que não aceita Cristo. É uma correção aqui no final do que eu disse no início. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana Cristo Dominus.